tempos de crise ressurge o União faz a força. Agora com o nome de economia colaborativa. Com vantagens para todos, compartilham-se casas e carros, roupas e utensílios e até comida. Reduz-se o desperdício e o consumismo, financia-se sem juros, enquanto se aumenta a eficiência do capital e do trabalho sem intermediários, a não ser a rede digital. 2 aplicativos, por exemplo, estão bombando no mundo, com hospedagem e transporte, fora dos meios tradicionais e já estão valendo bilhões de dólares. Bom, para falar sobre essa novidade, a administradora e professora da Fundação Getúlio Vargas, Rossana Pavanelli, e o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Vinícius Marques de Carvalho. Professor, é uma novidade ou não é uma novidade? Ou isso vem desde os tempos imemoriais? Então, Alexandre, na verdade, o conceito de economia colaborativa, ele não é novo, muito pelo contrário, ele existe desde que o homem é homem. A hora que você pede emprestado, por exemplo, uma xícara de açúcar, ou uma furadeira, ou uma escada, você estabelece uma rede de confiança e você está compartilhando bens e, quem sabe, até serviços, né? O que é relativamente recente, de 10, 15 anos para cá, é o impacto dessa colaboração. A economia colaborativa é baseada em 2 pilares, do compartilhamento e da colaboração. Pode parecer, no primeiro momento, a mesma coisa, mas não. Você pode ter, inclusive, a colaboração para encontrar soluções para o setor público, né, que seriam as ações de crowdfunding, né, de crowdsourcing. O crowdfunding mesmo é uma estrutura muito interessante, onde você tem um financiamento coletivo para gerar negócios ou até mesmo para alavancar ideias. Então, tem uma série de temas relacionados a essa economia colaborativa. Como é que o CAD vê isso? Olha, para nós é um grande desafio, porque você tem uma perspectiva relacionada à regulação de muitos setores da economia, em que quando esse fenômeno da economia compartilhada ganha escala, ele acaba fazendo com que a autorregulação apareça nesses setores e a autorregulação acabe questionando muitas vezes a regulação estatal, ou seja, a relação entre as pessoas mesmo vai gerando uma relação de confiança que antes era derivada da lei. Era o Estado que garantia muitas vezes. É uma relação mais real do que a relação suposta pelo burocrata do Estado. Numa escala enorme, porque as plataformas e principalmente com a internet sem fio, isso se transformou em algo evidentemente desafiador para todos nós. Do ponto de vista de um órgão de defesa da concorrência, é uma atividade econômica. É uma atividade econômica que normalmente gera mais concorrência nos mercados, porque os custos de entrada desses novos modelos de negócio são menores. Você tem uma economia de escala que decorre de rede, mas o custo de entrada é pequeno. E isso gera uma pressão competitiva naqueles que estão presentes naquele mercado até aquele momento e que são desafiados também por conta dessas inovações, normalmente chamadas de inovações disruptivas, a reverem os seus modelos e o próprio Estado também é desafiado a rever suas regulações. Esses que sentem uma nova concorrência alegam clandestinidade das novidades. Seria justo isso? Eu acho que não. E eu acho que muitas vezes as pessoas confundem defesa da concorrência com uma suposta concorrência desleal. Nós notamos em vários setores da vida econômica que agentes em regimes de regulação diferentes competem entre si, né? A TV aberta compete com a TV por assinatura. Os regimes são completamente diferentes. O celular compete com a telefonia fixa. Tem competido e isso tem sido alvo de preocupação do Estado de regular o equilíbrio entre esses setores. Agora, não é porque você tem uma novidade que advém de uma revolução tecnológica, que advém de uma inovação, que necessariamente essa novidade tem que ficar presa à regulação antiga, porque senão ela deixa de ser novidade. E algo que é importante mencionar também, quando nós fazemos esse debate sobre a legalidade, quem tem pretensão de que as leis sejam eternas é só ditadura. Né? As leis, elas são feitas para se adaptarem à realidade. A nossa própria Constituição tem instrumentos previstos nela mesma para ser reformada.
para se adaptar. Então, esse debate, eu acho que ele tinha que começar com um foco que é o que esse serviço traz para a sociedade. Ele é bom? A sociedade gosta, não gosta? O que é possível fazer para que esse serviço seja melhor? E o que é possível fazer para aqueles que estão prestando o serviço até então possam ter condições de competir com algo novo que aparece também. A partir desse debate dentro da sociedade, em que a defesa da concorrência é um dos valores que vai estar em jogo, é que eu acho que você tem que discutir os padrões de legalidade que você deve adotar. Se me permite dizer, eu fico extremamente feliz em ouvir uma fala como essa de um representante de um órgão regulador, porque é exatamente isso. Esses modelos fundamentados em redes, em geral, apresentam uma eficiência muito maior do que os modelos tradicionais e acabam colaborando, inclusive, para que os modelos aqui instalados sejam revistos. Olha que maravilha isso, Então melhora a competitividade. Já que é uma novidade, as pessoas estão, de certo, curiosas. Quais são as atividades que hoje estão entrando nesse novo regime de economia colaborativa? Perfeito. Eu gostaria de citar 3 tipos de exemplos, em perspectivas diferentes. A primeira é aquela categoria que é mais comumente conhecida pela população, como, por exemplo, o Uber, o Fleet, que é compartilhamento de frota de veículos. Então, você pode, por exemplo, usar um carro esportivo, popular, utilitário, até um carro de luxo, por um tempo determinado, horas ou dias. Você passa a não ser dono daquele carro, mas ter o acesso. Porque, na verdade, a grande questão é, você precisa ter o bem ou você precisa utilizar do bem? E aí vem, dentro dessa categoria, serviços de hotelaria, como Airbnb e outros tantos mais. A segunda categoria são os serviços que são considerados como de contribuição marginal zero ou próximo de zero. Ou seja, que para adquiri-los, você não precise necessariamente ter uma troca, uma contrapartida financeira. Então, por exemplo, você tem uma grande rede, um grande site que diz assim, tem açúcar? Então, que você troca e compartilha bens sem necessariamente ter que pagar por isso, como é o modelo do Uber, do Airbnb, do Fleet, de outros tantos provedores de serviços. E aí, como que esses modelos se sustentam? Já que você pode usar, por exemplo, uma bolsa, uma furadeira, uma escada e você não paga, você não tem um desembolso financeiro para isso. Se sustenta no modelo Google, com patrocinadores. Então, você tem as grandes redes sociais que acabam aportando. Esse é o segundo tipo. E o terceiro tipo, que eu tenho observado com grande simpatia, movimentações, inclusive no governo, ele abre para produção compartilhada e para identificação de soluções que podem vir da sociedade como um todo, do cidadão, por exemplo. A hora que um governo disponibiliza dados e lança desafios à sociedade para ajudá-lo a encontrar melhores práticas. Isso não é só observado no governo. A gente tem observado também grandes corporações como a Procter & Gamble e outras tantas no Brasil, a Natura, que abrem competições e ciclos de inovação para a participação de diferentes representantes da sociedade, sejam eles professores, consultores, especialistas, técnicos em segmentos específicos, que vão alavancar de uma maneira exponencial a produtividade e a inovação dentro de corporações tradicionais. Então, o leque de contribuição da economia colaborativa é enorme. Nós ainda estamos muito atrás do que deveríamos participar desse movimento. E esse momento de crise estimula, né? Estimula e também tem um impacto, até se a gente colocar isso numa escala maior, até sobre os preços mesmo. Perfeito. Porque o que acontece normalmente quando a gente fala de economia compartilhada, economia colaborativa? As pessoas colocam no mercado, entre aspas, às vezes tem gente que discute até se isso é um mercado, não é? Mas, enfim, as pessoas colocam no mercado aquele excesso de capacidade que elas têm. Então, se elas têm um carro que elas andam sozinhas, elas compartilham mais 3 vagas no carro, por exemplo. Se elas têm um apartamento vazio, elas compartilham via o Airbnb o apartamento vazio. Ou seja, você tem um choque de oferta. Você está aumentando a oferta de determinadas utilidades ou serviços para a sociedade. Isso, obviamente, lei da oferta e da procura, quando você aumenta a oferta, você tende a ter uma redução dos preços. Então, é claro que as redes hoteleiras estão olhando para esse fenômeno do Airbnb e falando, bom, talvez o preço que eu coloco nos quartos em determinados momentos do ano com o Airbnb tenha que reduzir um pouco. E isso com os outros serviços também. Na questão do Uber especificamente, tem esse ponto que é o fato de que o preço do táxi é regulado.
Você tem uma tarifa lá que o taxista pode dar, pelo menos essa sempre foi a opinião do CAD, desde 1998 para cá, que o taxista pode dar o desconto. E isso, obviamente, a existência do Uber vai estimular que o taxista dê Parece que desconto. houve um caso com o senhor, em que o senhor pegou um táxi desses que dão desconto. Foi com o ex-presidente do CAD. Ah, foi outro Foi em presidente. 98. Aham. Foi o Gessner de Oliveira em 98, que ele foi coagido a sair de um radiotáxi na época, que era o radiotáxi que dava desconto, no aeroporto aqui de Brasília. Inclusive, essa matéria passou hoje no Bom Dia DF. E ele, naquele momento, instaurou um procedimento no CAD que recomendou à época E ele foi à delegacia registrando Foi à na polícia. delegacia, instaurou um procedimento no CAD e recomendou ao governador que viabilizasse a política de desconto dos taxistas aqui em Brasília, que é algo que, de fato, não tem sentido. Porque o preço, se você regula numa situação como essa, tem que ser um preço teto. Não tem por que você proibir de se negociar desconto. Não tem lógica nisso, a não ser uma lógica cartorial, monopolista, de garantia de privilégios. Que não quer enfim. mudanças. Exatamente. A senhora queria fazer um acréscimo. Então, recentemente nós tivemos um caso de um casal, uma certa idade, na melhor idade, que foi retirado de um veículo que estava prestando o transporte na rede do Uber por taxistas. Isso aconteceu semana passada, não sei dizer em qual cidade, aqui no Brasil. Isso é um absurdo. Então, quer dizer que eu sou a rede Foi em Hyatt. Brasília. Foi em Brasília, foi na capital do aqui país. Na cidade. Eles estavam inscritos naquilo que eu chamaria um clube, né? Um clube de transporte. Não é transporte público, não é um transporte privado. Por escolha própria, Alexandre. Diga-se de passagem. Então, como é que você, por exemplo, se é uma grande rede hoteleira, você bate na porta